O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 23, E olhai por vós. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 34. Meus amigos, vivemos as ilusões do mundo acreditando que a passagem é única na existência e que levará o enganado à dolorosa descoberta que a sua alma é imortal. Muitas vezes, somente o desencarne e a constatação de que não olhou para a vida como deveria irá lhe causar pesar e dor, até se restabelecer novamente e assimilar o significado da frase "e olhai por vós". Olhe para a sua vida, tome conta da sua vida. Muito bem, Regine, vamos iniciar com Emmanuel, que nos diz: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual a sentimentos sobrecarregar de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições, no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Amigos ouvintes, aqui nesta fala de Emmanuel, podemos perceber, ele nos diz, que a reencarnação é muito mais do que bem-estar pessoal ou familiar. Cuidar da natureza espiritual é de extrema importância. Ao nos voltarmos somente para valores efêmeros, isso tudo acabará por nos cobrar um preço alto, podemos dizer, a compensar. Não recolher as dádivas de Deus constantes na vida faz do ser um cego, um mudo, e até um surdo. Porque para tudo que diga respeito a este assunto, temos que estar atentos. Os discursos de aproveitar bem a vida, porque só se vive uma vez, é muito triste. É por isso, Martinha, que Emmanuel, ao nos dizer comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, está nos informando que estamos empregando nosso tempo em preciosos tesouros que nos foram confiados de maneira equivocada e desatenta, sem nos darmos conta da devida importância do que seja realmente essencial. Regina, pensemos, estamos de fato sem tempo para meditações elevadas? Citadas aí pelo nosso irmão Emmanuel. E os momentos, os poucos que nos permitimos, às vezes, fazê-lo, não estão também extremamente fragmentados pelos falsos chamados urgentes do mundo? O que você me diz, Paulo? É por aí mesmo, Regina, não só nos momentos em que a gente se disponibiliza a fazer meditações, como também leituras, grupos de estudos, etc., eventualmente, esses momentos que deveriam ser plenos, tranquilos, harmoniosos, eles são fragmentados por falsos chamados urgentes do mundo, como você se referiu. É um telefone que toca, um carro que passa, uma motocicleta que acelera. E o pensamento da gente já vai, né? Já sai do momento. É o cachorro que late ali no vizinho. Quer dizer, existem muitos ruídos terrenos nos tirando a atenção, nos quebrando a possibilidade de estarmos plenamente concentrados e em meditação, não é isso? Esta passagem, e olhai por nós,
grita aos nossos ouvidos, então, para tais reflexões. E percebemos, esta passagem, ela é um verbo imperativo, afirmativo. Podemos dizer, e olhai por vós, olhe para a sua vida, tome conta da sua vida. Esteja voltado para você, né? Se desligue um pouco do mundo exterior, não é isso? Faça essa construção íntima, sólida e eficaz, para depois, então, te dedicar ao externo. E podemos dizer, então, que ao trazermos essa citação do olhai por vós como algo intransferível, que cabe apenas a nós mesmos e não pode ser passado para outra pessoa. Ninguém pode meditar por nós, né? Exatamente. Inclusive até absorvemos o máximo de bom de alguma conversa, como tu citastes, de uma boa leitura, se nós não estivermos dispostos e voltados para aquele fim. Presentes naquilo em que estamos fazendo. Isso. Exatamente. E quando Lucas, então, nesta passagem diz a glutonaria de embriaguez e dos cuidados desta vida, mostra que ansiou nos chamar a atenção para a condução que estamos dando às nossas vidas. Pois é, a gente está interessado em meditar, em olhar para dentro, em olhar para nós, para as nossas necessidades, ou estamos muito absortos olhando para as necessidades do mundo, para as coisas que acontecem fora de nós. É justamente aí que acontece esse problema aí da fragmentação, né? A gente não consegue estar o tempo todo, ou a parte que a gente se dispõe do dia. Não, agora vou meditar. Mas nem sempre a gente consegue, né? Mesmo naquele pequeno espaço reservado do dia, nem sempre a gente consegue. Porque a cabeça está um turbilhão, né? Os problemas terrenos, as necessidades, os traumas, por aí afora. Paulo, então podemos perceber que Lucas, ele nos alerta. O que significa? Olhai, ou seja, olhe e tome as rédeas da sua vida. Sem perder tempo. Sem perder tempo, porque perder tempo, Paulo, é perder oportunidades. Exatamente. E isso acontece num piscar, meus amigos. Então, como disse Lucas, citando novamente, e olhai por vós, intenta prevenir-nos para que não sejamos surpreendidos desprevenidamente ao término da nossa jornada, acreditando muitas vezes que Deus trabalha por improviso. E não trabalha por improviso, tudo está bem equilibrado e nós precisamos aprender a ter este equilíbrio, largar essa glutonaria. A glutonaria é o excesso de alimentos. Nós precisamos do alimento como precisamos da água para a sobrevivência, mas não precisamos fazer da fome algo, nos transformarmos em glutões. Não precisamos fazer da bebida e nos transformarmos em seres embriagados. Tudo dentro do limite adequado, equilibrado. E para que também a gente não perca, como disse ali em cima, não percamos tempo, não percamos oportunidade dando vazão a tanta glutonaria, a tanta embriaguez, não só nesses dois sentidos, não é, Martinha? Como falávamos, né? De manter a vida física, né? Precisamos comer e beber, mas justamente para que não cometamos excessos em todas as outras áreas, né? Outras áreas das nossas atividades, né? Por isso que quando nós falamos que Deus não trabalha por improviso, Paulo, nós sabemos que quem faz o improviso somos nós. Somos nós. E o improviso sempre pro lado excessivo, né, dos vícios, né? Comprometendo a nossa existência, então. Exatamente. E somente quando, chegados à pátria espiritual, constatamos, tristemente, muitas vezes, dos equívocos de tais escolhas. As escolhas erradas, né? Escolhas glutônicas, né? Embriagadas, né? Pois é, meus amigos, agora fiquei a pensar aqui. Nós estamos vivendo o imediato? Estamos com receitas prontas para a nossa vida? Tudo perfeitamente alinhado para o futuro? Mas Jesus tem estado nesses planejamentos? Para hoje? Não? Para quando então?
perguntas importantes a serem feitas ainda hoje. O que estamos angariando? Que fome e sede nós estamos matando? Já paramos para pensar que estamos aqui de forma provisória? Pois bem, Regina, são muitas perguntas e no decorrer aqui da nossa conversa a gente vai tentar respondê-las, mas a esse propósito eu traria aí uma passagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco no livro Tesouros Libertadores, onde ela nos diz que a caminhada evolutiva, indistintamente de quem seja, terá variações naturais no processo iluminativo. Ela também descreve a primavera sorridente para a chegada do verão escaldante, mas que logo vem a brandura do outono para então receber o frio do inverno. Tudo está em harmonia através do tempo que flui em suas diversas paragens para se encontrarem em momento oportuno, expressando que todas são necessárias para as manifestações da vida e suas estações. Amigos ouvintes, tanto Emmanuel quanto Joana nos lembram que temos em nosso cotidiano muitas sensações e sentimentos variados, com muitas mudanças, tais como as mudanças climáticas, as nossas mudanças de emoção, de receio, de medo, de excesso, de alegrias ou de conquistas. Mas, por estarmos em caminhada, devemos nos lembrar que existe uma lei divina que nos direciona a conduta a fim de que nos mantenhamos em harmonia e confiantes. E além disso, junto a tais constatações, temos a necessidade da urgência em relação às escolhas de ajustamento, para então alinharmos tais escolhas olhando para as nossas vidas como espíritos imortais. Regina, eu vou repetir ali a tua bela frase. Como espíritos imortais, devemos olhar para as nossas vidas. Olha que bonito. E isso se dará devagar, dia a dia, desde que, como tu também falastes anteriormente, desde que nós possamos começar a entender que precisamos angariar novas escolhas para a vida. Nada provisório, nada sem um planejamento espiritual, se colocando na condição de espíritos encarnados, vivendo essa experiência maravilhosa aqui na matéria, e para tudo isso nós temos muitos recursos. Porque cada ciclo da nossa vida nos trará um crescimento, um aprendizado, uma renovação. E eu tenho que estar consciente de saber compreendê-los e transformar no melhor. Trago novamente Emmanuel. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Regina e ouvintes amigos, Emmanuel não poupa. É veemente ao nos dizer que permanecer nas ondas destruidoras é se aliar à cegueira, à imprevidência, porque as sombras chegam sorrateiras e devagar, meus amigos, já que a nossa atenção está voltada para a destruição e não para a construção do ser encaminhada. A vida material tem suas necessidades, bem sabemos. Mas Emmanuel evidencia esta fome e sede como uma satisfação doentia, fantasiosa, que nos mantém prisioneiros, aprisionados, que nos tem sob controle. Traz a fofoca e a maledicência como uma das tantas chagas destruidoras que são alimentadas pela imprevidência de muitos. É quando esquecemos de olhar para nós mesmos e quase passamos a viver as vidas alheias. Tais os enganos a que somos levados pelas seduções do mundo material. Muito bem, Martinha.
Parabéns para você e para o Emmanuel, que não poupa. Porque quando você disse ali, né, que a atenção está voltada para a destruição e não para a construção do ser encaminhada, me ocorreu o seguinte: quando a gente ouve construção do ser encaminhada, nos leva à ideia da eternidade, certo? Do espírito que está numa caminhada longa, muito longa, em busca de uma construção sólida para si. E a destruição parece que é algo voltado só para a vida terrena, física. Nós nascemos, crescemos e sabemos que iremos ser destruídos pela vida física. Então, neste sentido, se você não está muito atento a se corrigir espiritualmente, você acaba se conformando com esta ideia do final, do acabou-se. Então, isto leva a uma sensação de destruição. Já ao contrário, não. Se você está imbuído da tua existência plena espiritual, você está mais disposto a seguir construindo durante a caminhada. É como você chegar para um velho e querer corrigi-lo ou mostrar-lhe alguma coisa de boa e ele te dizer assim: mas para que, meu filho, vou me esforçar? Eu estou no fim da jornada, estou no fim da vida, não vou fazer esse esforço, minha vida acaba logo ali. E, no entanto, não é assim que a gente deve ver a vida, né? Porque, como espíritos, nós estamos aqui só numa breve caminhada, mas continuaremos evoluindo. Paulo, então podemos perceber que é fundamental que tenhamos um olhar apurado sobre nós mesmos e que sejamos capazes de bem avaliarmos nossas escolhas, as nossas decisões, de modo de viver melhor, de viver em harmonia, porque sempre é tempo, então, de recomeçarmos e de fazermos as mudanças para a melhora de nossas vidas. Mas é muito importante não esquecermos: as decisões estarão sempre em nossas mãos. É porque a evolução é individual, né, Martinha? E eu volto então para a fala de Emmanuel, quando ele ainda nos diz: depois de plasmar, modelar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Pois bem, nós já havíamos falado dessa nossa capacidade, né, de destruir ou de construir aquilo de bom que está em nós. E Emmanuel vem nos dizer que nós plasmamos fantasmas escuros dentro de nós. Ou seja, ele quer nos lembrar que há em nós a capacidade criadora, tanto para fazer o que é bom, o que seja magnífico, belo e nobre, como o que seja negativo, o que seja mal, que seja improdutível para nós mesmos. E não devemos nos esquecer que o Mestre está sempre conosco, oferecendo condições para que nós nos renovemos, mas sempre a custo de trabalho e muito esforço de cada um de nós. Mesmo antes de sabermos do que precisamos, lá está Ele, o Divino Mestre, sempre de braços abertos a nos amparar e indicar os melhores caminhos. Pois bem, amigos, sob o olhar de Jesus e com o nosso empenho em progredirmos, como vocês acabam de comentar, iremos ascendendo e nos libertando de inúmeros males, erros e enganos cometidos contra nós mesmos e contra os outros. Gostaria de contribuir porque no livro Espírito e Vida, no capítulo 38, com o título de Planejamento, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, neste livro, meus amigos, há uma passagem muito interessante para refletirmos então um pouco sobre o tema de hoje, e olhai por vós. Aspas.
Não somente hoje, não apenas agora. Hoje é circunstância de tempo na direção do tempo sem fim. Agora é trânsito para amanhã. Planejar agindo é servir construindo. Por esse motivo, ajudar é ajudar-se. Esclarecer significa esclarecer-se, e socorrer expressa socorrer-se também. Planifica tudo o que possas fazer e que esteja ao teu alcance. Pois bem, meus amigos, com os ensinamentos espíritas, que são trazidos pela experiência dos irmãos desencarnados, nós podemos perceber que temos muitas responsabilidades em todos os atos das nossas vidas. Nós precisamos incorporar diariamente os ensinamentos do Evangelho do Mestre em nossas vidas. Vejamos como, por exemplo, a mensagem trazida por Joana em sua última frase: planifica tudo o que possa fazer e que esteja ao teu alcance. Muito bem, Regina. É interessante, né? Quando ela diz ali, planejar agindo é servir construindo, ou seja, ajudar alguém é ajudar a si próprio. Esclarecer alguém significa esclarecer a si próprio. Socorrer alguém é socorrer-se a si próprio. Ou seja, nós estamos sempre numa atitude de positividade, de construção para o próximo e para nós mesmos. É o dar e receber. É o dar e receber, é sempre aquele ciclo vicioso, né? Se você pratica o bem volta para você. Se você pratica a gratidão volta para você. A caridade volta para você. Mas se praticar o mal, abra o olho, ele vai voltar também para você, né? E nesta última frase que você destacou, planificar tudo que possas fazer e que esteja ao teu alcance, o planificar significaria organizar, dirigir, seguir determinado plano, porque nós precisamos lembrar que o plano divino é elevação pelo amor, pelo trabalho, pela renúncia e também pela transformação moral e individual. Isto é, ao impormos a nós mesmos novas diretrizes, estaremos plasmando para o mundo um novo olhar, transformado em ação nobre. De novo, o que eu faço de bom para o outro, o que eu faço de bom para fora de mim, acaba refletindo de volta, eu acabo aspirando este mesmo hálito que eu jogo é o que eu vou aspirar. Então, meus amigos, nós podemos concluir assim um pouquinho, não finalizando o trabalho, que os recursos espirituais são extensos. Temos o Mestre Jesus, os espíritos protetores, os estudos das casas espíritas e tantos outros templos religiosos. Embora as buscas possam se dar de diversas maneiras e sorvidas de diversas fontes, todas estarão sempre contemplando as nossas próprias necessidades e não as dos outros. Então, que o que orarmos e vigiarmos, pensemos, possamos nos dar conta de que devemos vigiar, olhar para nós e fazer mudanças edificantes que nos fortaleçam na grande luta por nossa elevação moral e espiritual. E Emmanuel continua: retira-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Muito bem. Olha aí o Emmanuel mais uma vez utilizando-se dos verbos na forma imperativa. Lá em cima ele diz, ou como você acaba de dizer, Regina, retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, ou seja, não siga, desista do teu egoísmo. Depois ele diz mais abaixo, fuja ao relaxamento do dever, ou seja,
afaste-se, distancie-se de uma situação de perigo, de alguém ou de alguma coisa ameaçadora. Depois ainda ele diz, alige as inquietações mesquinhas, ou seja, envie algo para longe de si. Também afaste-se, evite. E essas são recomendações, orientações acertadas para que consigamos melhor absorver, ouvir, ver e sentir as verdades transformadoras e únicas para a nossa real e definitiva transformação. Portanto, essas novas escolhas se fazem urgentes na vida da gente. Amigos, Emmanuel nos dizendo que todos nós temos recursos e que estes recursos nos serão cobrados devidamente conforme a forma e as escolhas que tivermos em usá-los. Nos será perguntado o que fizemos com eles, como nos portamos, de que forma temos agido, para o bem ou para o mal. Eu trago a questão 114 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou se são eles mesmos que se melhoram. E recebeu a seguinte informação, a seguinte orientação dos espíritos superiores. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, estamos vendo que é de nossa responsabilidade, portanto, o progredirmos, né? Passando de uma ordem espiritual, esta que nós estamos atualmente, de espíritos imperfeitos, para espíritos bons, e assim sucessivamente até chegarmos aos celestes, aos anjos, né? Aos arcanjos, como se diz que é do átomo ao arcanjo. Temos então em nossas mãos muitos talentos para multiplicarmos o bem, mas este resultado, meus amigos, dependerá se estamos atentos e se estamos desejando mesmo, olhando para nós, verificando os deslizes que cometemos e se queremos principalmente nos livrar, nos libertarmos desses deslizes através da correção, né? Nos corrigirmos a fim de que possamos realmente evoluir. Passando então deste momento então de reflexão profunda, Regina, Emmanuel vem e ainda nos diz assim, aspas para Emmanuel, o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Quer dizer, ele nos lembra que o juízo final é o término da existência de cada um no seu devido tempo. Nesses ritos repetitivos de inúmeras passagens por este belo planeta, repleto de oportunidades para nos reedificarmos, como você falou, Regina, é nas andanças desse ir e vir, nesta escala a qual hoje estamos, e dia chegará, então, que compreenderemos que tem muito a caminhar, mas que lá chegaremos pela vontade, pelo trabalho. Porque quando o Emmanuel ele traz esta mensagem, também nos previne que a morte não existe, que somos espíritos imortais, seres espirituais vivendo uma das tantas experiências da matéria. Isso é maravilhoso e é uma repetição nossa, porque nós também queremos introjetar todos os dias essa lembrança. Ele também nos diz que a lucidez nos chegará com alegrias ou com pesares, dependendo de como temos procedido, como tu havias também citado, né, Regina? E se disso temos consciência crítica e estrutura suficientes para, avaliando-nos, vencermos a nós mesmos, isso é, aos nossos desvios morais. Lembrando que somos aprendizes, meus amigos, munidos do Evangelho, ferramenta de excelência, onde podemos encontrar um manancial de recursos disponíveis para tal empreitada correcional. E não só, né, no Evangelho. O Evangelho é o nosso primeiro livro, é aquele de cabeceira, Martinha. Mas também temos no prefácio do livro Libertação,
psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, um título que se chama Ante as Portas Livres, onde André Luiz vai relatando, vai nos fazendo recordar prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Trarei então aos ouvintes aqui um trecho do final deste belo prefácio escrito por Emmanuel, que enriquecerá ainda mais o nosso estudo, ao tempo em que deixo também o convite para que, além da leitura do prefácio na íntegra, os ouvintes possam também ler este espetacular livro, Libertação, que é o 6º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. O esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho, conforme podemos saborear a seguir. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece, tentando mostrar algo desconhecido e inimaginável. Regina, e concluindo essa síntese da história do peixinho vermelho que ousou aventurar-se para fora de seu universo limitante, vemos que há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Pois é, Martim e Regina, me chamou a atenção quando vocês falam, existem muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, ou seja, estão acomodados, eles fazem zombarias, eles, como os outros peixes que não o vermelho, preferem ficar acomodados nas suas locas, nas suas tocas, pleiteando essas larvas temporárias, ou seja, estão acomodados àquela alimentação mínima de conhecimentos, de entendimento do mundo, do universo que os cerca. Eles estão ali, naquela pequena lagoa, naquele lago, e vão passar o resto da vida ali até que a vida se desfaça, sem se darem o direito, ou sem se darem a chance de conhecer além daquele pequeno universo. E como estávamos conversando aqui, é uma analogia bem próxima com a caverna de Platão, em que estão todos naquela caverna, naquele local restrito, obscuro, informando aqui que aquele obscuro é a ignorância da percepção humana em relação ao majestoso que existe lá fora, além da vida. E quando um deles sai da caverna e vê o que existe lá fora e volta para falar dessas luzes, os que estão ali se comportam como os peixinhos que ficam dentro das tocas, se alimentando mais do mesmo, aquele mínimo. Não é isso, Martinha? Exato, Paulo, porque aí acabam satisfeitos com o que tem. Com pouco. Com pouco. E esse pouco, Paulo, nós podemos levar então a questionamentos que não são de interesse, a fé cega, aquela procura do que realmente oferece a satisfação momentânea, Isso. Esquecendo de olhar por eles, ou olhar por nós, para a contemplação de algo além. O olhar está embotado, o olhar está curto, é míope, ele não passa ali da parede, não é isso? E estão satisfeitos, muitas pessoas vivem satisfeitas com essa limitação, não é isso? É porque o conhecimento dá trabalho. Mas o conhecimento amplia. Nós temos que nos desacomodar. Exatamente. Nós temos que estudar. As mudanças são necessárias através da vontade e
também desse esforço do estudo, do esclarecimento, de abrir a visão, de ter essa fé inabalável e essa fé que sustenta. que sustenta, exatamente, Martinha. Então isso dá trabalho. Então, de repente, é muito mais cômodo para algumas pessoas ficar dentro da caverna e sendo alimentado com o mínimo possível, que é aquilo que para eles, naquele momento da evolução deles, é o suficiente. É como você está dizendo, dá muito trabalho estudar. Estudar leva a conhecer. Conhecer leva a luzes. Antes um pouquinho do processo das luzes, Paulo, tem aquele desabrochar da semente que rompe. Então esse é o momento que talvez muitos ainda não queiram, porque a mudança requer dor, requer necessidade de abrir mão de algumas coisas que no despertar eu já não quero mais, mas até eu descobrir isso, eu até me sentir realmente iluminado por esse conhecimento, eu vou titubear muitas vezes e preferir ficar naquela zona ali, mais confortável, né? Conhecida, né? É. Exatamente. Segura. Segura, que não estressa, né? Não causa insegurança. Por aí. E Emmanuel, meus amigos, encerra o texto nos dizendo: mas sem André, Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras.